Estamos começando mais um Família Café. Casamento, amor e fé. Assim como um bom cafezinho, a família precisa ser doce, forte, quente e todas as coisas devem ser compartilhadas. É isso que o nosso programa faz todas as terças-feiras. Compartilha com você aí de casa de assuntos que interessam a família, que interessam a você. A gente vai mandando para você aí a agenda cultural, tudo que vai rolando na nossa cidade. E olha, muita coisa tem acontecido, né? Coisa muito boa, os eventos que têm acontecido aqui na nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo 3 convidados muito legais. Um deles já tem cadeira cativa aqui, daqui a pouquinho a gente vai bater um papinho com ele, que é o nosso consultor financeiro, Mayron Duarte, né? A gente vai bater um papinho com ele sobre finanças e filhos, não é isso, Mayron? Né? E é um assunto que realmente interessa a família toda, né? Finanças e filhos. Mas também nós vamos conversar, falar um pouquinho sobre teatro, coisa gostosa o teatro, né? Para muitos é uma terapia, para outros é a profissão mesmo, né? Tá no sangue, tá na veia, vive aquilo, vivencia aquilo o tempo todo, assim como os músicos. Mas na terça passada nós conversamos, né, com a Cláudia, que é uma cantora, e com a pianista, e foi muito gostoso a gente falar de música, como a música funciona bem nas nossas emoções, na nossa vida. O que seria do mundo se não houvesse a música, não é? Olha, eu não consigo imaginar isso, né, Marco Antônio? Né? Mas estamos recebendo aqui com muita alegria as atrizes Vânia Moreira e Andréa Dutra. E é sobre teatro que nós vamos conversar com elas, mas vamos dar primeiro as boas-vindas. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada pelo convite. A gente que agradece por vocês terem dito sim, né? Então, as duas são atrizes, não é isso? Isso. Então, eu vou começando com uma pergunta básica, né? O que é o teatro na sua vida e depois na sua? Bom, o teatro na minha vida é tudo. Começou muito cedo, faz parte muito de tudo que acontece comigo. É a minha profissão e é assim, acho que depois da minha pequena família é tudo que eu amo. É? Sim, sem dúvida. É bom ouvir isso. E para você, Andréa? O teatro também é tudo na minha vida. Eu não consigo imaginar fazendo outra coisa. Eu sou professora também, mas sempre atrelada em arte, em teatro. Sempre voltada. Sempre voltada para o teatro. E eu descobri isso com 9 anos. É isso que é. A minha próxima pergunta para as duas seria essa. Quando foi que vocês escolheram o teatro para a vida de vocês? Na verdade, eu não sabia que ia render tanta coisa. Com 9 anos, eu recebi um convite para fazer um teatro, até na Escola Cardoso Pontes, que é a minha escola do coração. E eu fiz com pessoas mais velhas, até de ensino médio, eu só tinha 9 anos, estava na quinta série, que ainda era a quinta série, né? Seria o 4º ano agora. E foi Pluft o Fantasminha, eu fui o Pluft e assim, descobri que realmente tinha alguma coisa dentro de mim e que valia a pena correr atrás disso. Sei. É bem cedinho, 9 anos, né? E você? Eu comecei efetivamente com 14 anos, não parei até o dia de hoje, porque eu comecei fazendo teatro com o grupo da Igreja Católica ali, Colégio São Cristóvão ali, e através de um padre que era cenógrafo e que ele ainda não era padre, ele era seminarista, né? O Lauro. E aí ele juntou assim os jovens e começamos a fazer teatro. Dali para frente, em nenhum ano da minha vida eu deixei de fazer teatro.
Foi com 14 anos que eu comecei. Aí depois, então, comecei a pensar, isso vai virar profissão e tal, porque é o que eu quero muito. Mas também, desde criança, também gostava já muito. Pensava nisso. Já pensava. Porque quando a gente é criança, o que você quer ser? Eu quero ser professora. Muitos querem ser professora por causa da tia, né? Tem aquele convívio na escola, aquela coisa toda. Então, eu queria ser professora. Né? E outras já falam outras coisas. Mas, assim, ser atriz, geralmente a criança não fala muito isso, né? Eu acho que não, né? No meu caso, eu falava muito... assim, que queria fazer isso, que queria fazer teatro, que queria ser atriz desde pequena. Mas, assim, também não podia imaginar, né? Imaginei uma faculdade de educação física, por exemplo, que não tem, assim, muito a ver com teatro. Lógico, tudo tem a ver com teatro, mas não a ver como profissão, né? Mas depois não teve jeito, não. Agora, o teatro, ele é a única fonte de renda de vocês? Bom, você disse que dá aula, né? Então, você é professora e faz teatro. Sim, na verdade, eu trabalho numa escola, na Escola Favo de Mel, e dou aula de arte, que tem também essa coisa muito forte com o teatro. A gente separa sempre um semestre, né, do ano, a gente separa para trabalhar o teatro dentro da matéria da disciplina de arte. E somos atrizes do Sarau Imperial. Opa! E já estamos lá há 10 anos, né, Vânia? Esse ano é o nosso 9º ano. 9º ano. E trabalho também dando aula de teatro na oficina lá na BR7, que é uma agência cultural. Então, de toda maneira, eu estou cercada com o teatro. E como a Vânia disse, né, só para esclarecer, eu comecei, assim, essa minha vontade veio com 9 anos, mas na verdade eu comecei aos 17, assim, fazendo um trabalho, um palco, iluminação, uma plateia, de verdade. Foi a partir dos 17 anos. De lá para cá também não parei. Não parou mais, né? E para você também é eu também trabalho, eu também sou professora de artes aqui no Instituto Social Afonso Santos, bem próximo aqui da rede da TV, né? E ali eu dou aula de artes e também trabalho profissionalmente no Museu Imperial e na Companhia Teatro Livro Aberto e a Companhia de Teatro Povo do Cafundó. E você é quem lá no Sarau? Eu sou a Condessa de Barral. Condessa de Barral, você? Princesa Isabel. Que responsabilidade. Muita responsabilidade. Puxa, eu jamais ia imaginar que um dia eu fosse entrevistar a Princesa Isabel, olha só. Quem sabe um dia ela não vem realmente aqui, não é? Puxa, vai ser muito fazer uma bom. Visita ao programa. Vocês pro chá das 5, olha Sim, só. Seria muito interessante. Maravilhoso, isso Vamos aí. conversar com a Carla Coelho, Verdade. né? Vamos pensar nisso, Verdade. né? Agora, assim, a família de vocês apoiaram? Porque, assim, às vezes eu fui criada pelos meus avós. E o meu sonho era fazer teatro. Mas a primeira vez que eu falei isso, eu quase apanhei. Ainda mais criada pelo avô, né? Outra geração. Vocês tiveram esse tipo de problema? Eu acho que o da Vânia foi um pouquinho mais sério que o meu. Pode começar, Vânia. Não, minha família nunca apoiou. Né? Foi muito difícil convencê-los que era isso, né? Meus pais falecidos já, mas minha mãe gostava muito, né? Aquele início da gente, ela proporcionava aquilo tudo e tal. Vai sim e tal. Eu meio que fugia para ir fazer teatro do meu pai. Sim. Porque meu pai, muito rigoroso, tinha exatamente o mesmo pensamento que seu avô, que aquilo não prestava, né? Depois, quando começaram a ver que não tinha jeito, que eu vim fazendo e tal, começaram com essa preocupação. Mas você vai tirar dinheiro da onde? Você é atriz, mas faz o quê? Tem isso, mesmo, né? Até hoje tem essa pergunta. Até hoje acontece. A gente sempre fala muito isso. Então, quando eles viram que não havia jeito mesmo, aí aos pouquinhos, hoje meus irmãos assim já respeitam, são mais velhos e respeitam essa situação. Mas a minha família dentro de casa tem um orgulho imenso da minha profissão. Que bom. Minha filha e meu neto. Que bom, isso é muito bom, né?
Então, eu, como te falei, 17 anos. Então, comecei a chegar tarde porque tinham ensaios. E esses ensaios ficavam até 11 da noite. E aí o meu pai começou a me pegar de jeito, onde você está, o que você está fazendo, com quem que você está andando. E aí um dia eu tive uma conversa séria com ele, eu disse para ele assim, algum dia eu já lhe dei motivo para desconfiar das pessoas que eu ando ou o que eu estou fazendo? Então eu sei o que eu estou fazendo. Porque essas pessoas eu tenho um carinho imenso, são meus irmãos. E aí ele ficou meio assim, deu uma brecha, até que teve a primeira peça, sim, que foi Batatinha Quando Nasce, com o Paulo Marcos Carvalho, que é o autor da peça. Essa peça já foi até premiada também. E eu e Paulo em cena, e meu pai foi assistir. E por uma coincidência, era a semana do Dia dos Pais. E a peça foi linda, ela falava do nascimento das coisas. E aí, no final, eu fiz uma homenagem para o meu pai. E aí eu quebrei meu pai. Eu acho que aquele dia ele viu que realmente eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia onde eu estava me metendo, né? E que eu gostava daquilo e que estava fazendo profissionalmente já. Então, aí a coisa eu acho que a coisa dali para frente... E esse, até hoje também, o apoio, o incentivo do meu marido, que eu também estou com meu marido já há 30 anos, então eu era muito novinha, mas ele já me conheceu ali gostando do teatro. Então também nunca tive problema jeito com ele, sempre incentivou e viajava junto, né, Vânia? Isso é bom, né? Porque precisa desse incentivo, senão complica um pouquinho, né? É verdade. E é a mesma coisa, os filhos hoje se orgulham. É muito bom, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, é muito bom. Bom, é assim, vocês dão aula de artes para as crianças, não é isso? Para crianças. Então, que importância vocês veem, assim, o teatro propriamente dito na vida dessas crianças? Faz alguma diferença? Vamos. Eu acho que faz toda a diferença, né? A gente conversou muito sobre isso, até porque, falando sobre família ainda mais um pouquinho, nós somos uma família, né? Sim. Porque nós convivemos tanto, e principalmente com a oportunidade do Sarau Imperial, da gente conviver todo final de semana, toda semana, olha lá, toda semana estamos juntos. Então, nós somos muito família também, não é? Formamos essa nossa família. Mas costumam dizer uma coisa muito engraçada. Os nossos filhos, assim, a minha filha, os filhos da André, os filhos da Flávia e tal, dos nossos filhos, as pessoas dizem assim, mas eles não contam, porque... eles são filhos de artista. Então, aí já dá a diferença para a criança, né? E mesmo que aquela criança não queira continuar na vida artística, né? Ser ator, ser atriz e tal, eu acho que muda muito, acrescenta muito para a vida dela. Eu acho que desinibe, sabe, ela transforma. Aprende a trabalhar com a timidez dela. Exatamente, né? Aí se dá bem numa entrevista de emprego, porque certeza. Aprende a conversar, olhar no olho. Exatamente. Né? Isso é importante. A Olga Reverbel é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, ela já faleceu e faria 100 anos esse ano. E ela já comprava essa briga do teatro na educação. Eu acho que é fundamental. E eu acho fundamental, e aí a gente entende por que é importante também na escola, na família. Eu acho que os pais têm mais que incentivar os filhos. Às vezes acontece, Olívia, é muito triste. Uma ou duas crianças, claro que é a minoria, fica de fora porque a mãe não incentiva. Ele não vai no dia, ou ele não vai participar, tem uma viagem, ou não dá tanta importância, não tem aquele estímulo de casa. E realmente o teatro eu acho que é fundamental, não só para quem quer ser ator e atriz. Para a vida. Para a vida das pessoas. O que você falou, se você quer ser um médico, mas se você passa pelo teatro, você vai ser um médico mais sensível. Você vai ter um olhar diferente. Teria que fazer teatro. Eu concordo. Todas as humanas, todas as pessoas que lidam com pessoas,
né? Então, acho que abre um leque de você incentivar e propiciar que essas pessoas tragam essas habilidades que elas têm. Todos nós temos aptidões, temos habilidade de expressão, cada um dentro da sua área. Aqui o nosso músico, não é? Que está aqui com um sonzinho. Então, cada um dentro da sua área, você aqui na televisão, né, através do microfone, cada um dentro da sua área. Mas então, a gente, aproveitando o teatro, você consegue descobrir essas habilidades e competências. Então a Olga ela vai falar muito disso, né? Você, através da improvisação, do jogo dramático, você acaba buscando isso, né, na criança. Você acaba descobrindo talentos. Então não é porque o teatro na escola é para formar ator e atriz, não. Nada disso. Não tem essa intenção. Mas vê como eles se desenvolvem. Eu já tive alunos que chegaram para fazer aula de teatro sem olhar. Aham. Ou aquele olhar Isso acontece perdido muito. Não e abrir que a não boca pra consegue. falar nada. Sim, não quer falar nada. Tia, eu quero o menor texto. Sim. Aí quando começa a fazer, tia, eu quero o seu principal agora. Aham. Então já aconteceu muito isso, E né? vocês já perceberam, lógico que já, né, são atrizes e são professoras de teatro, aqueles que são muito tímidos, que não falam nada fora, quando entram em cena para representar, eles arrebentam. Sim. Você quer falar? Néfito, deixa eu te apresentar então. São as atrizes Vânia e Andréia. Elas são lá do Sarau. A Cláudia é do Sarau. Sim, A sim. Cláudia e a Ruth Godino. É a Adelaide de Toné, Olivia, amiga de Princesa Isabel. Ela já fez um comercial aqui uma vez. Foi? Comercial? Fez. Sabor de Minas. Isso, é mesmo, o comercial Tem Sabor de bastante Minas. tempo. mas Evane, Tem quase não mesmo. lembra mais, ó. Eu lembrei. tá Ó, vendo? viu? Foi, Marcou. Comercial do Sabor de Minas. Já isso tem mesmo. tempo que você fez, né? Deve ter uns 10 anos. Será? Isso tudo, né? Tem isso tudo, por aí. Poxa vida. Passa rápido, né? Eu tenho, eu tenho quase isso de idade, menina. Mas assim, outra coisa que a gente observa, que os mais bagunceiros, está com ela, né? Os mais bagunceiros também. O Olivia dava aula de teatro numa escola aí, e os mais arteiros, os mais indesejáveis, eram excelentes alunos dela lá do teatro. Porque algumas vezes que o Olivia não podia ir, eu dei algumas aulas no lugar dela lá. E pior não é isso. E a incapacidade da direção da escola, ou da diretora da escola, de perceber isso, queria punir os alunos de tirá-los da aula de teatro se eles não fossem bons alunos na escola, se não fizessem arte lá, se não brigassem. Punia tirando da aula de teatro, a aula que estava consertando os meninos. Inclusive, eu não vou aqui citar nome, tinha um aluno lá problemático, cheio de trauma. O menino, olha, ele se recuperou, se curou, trabalhou, estudou, se profissionou. Hoje ele é professor universitário. Um garoto que era o pior da escola, problemático pra caramba, tornou-se um excelente profissional. Olha, porque a gente viu a mudança dele, entendeu? E foi assim um negócio que tocou muita gente, né, Olivia? Foi legal, a experiência foi legal. Inclusive, eu já tive oportunidade de trabalhar com crianças com autismo e com síndrome de Down. E que na hora do teatro, assim, se revelaram. Foi uma Sim. coisa Impressionante, né? de falar o texto todo, de se empolgar com É aquilo. impressionante. E de ficar feliz que conseguiu, sabe? É impressionante. Então, a minha última experiência foi nosso aluno lindo. E ele tem síndrome de Down, ele está no 4º ano, e nós íamos fazer o pau de fitas, e não é muito fácil fazer o pau de fitas. É bem complicadinho para ensaiar. E aí ele não estava conseguindo, passa por baixo, passa por cima. Eu aprendi uma grande lição com ele, porque ele disse assim, eu falei assim para ele, você precisa ser acompanhado pelo professor de educação física no dia, ele vai te ajudar. E ele disse assim, não, eu vou sozinho. E eu falei, então você não pode errar. Então vamos combinar. Se você fizer, porque se errar uma vez, erra todo o conjunto.
E você não forma um desenho no pau de fitas. E ele insistindo comigo, não, eu vou sozinho. E ele conseguiu. Foi uma alegria. Imagina. As crianças comemorando no dia. Muito lindo, né? Sabe? Então isso não tem preço, sabe? Então a gente às vezes é que coloca objeções e acha que não. Como assim? Se ele quer, então deixa ele ir porque ele vai conseguir. Ah, vocês trouxeram fotos? Sim, esse grupo aí é o grupo da agência BR7, é uma agência cultural que tem ali no Serra Shopping, e a Anice é a pessoa responsável. São meus queridos alunos de aula de teatro. Muito gostoso. Que estão se preparando para um programa infantil que é Tagarelas. Opa! Que em breve nós estaremos aqui, se Deus quiser, falando desse programa. Serão bem-vindos. Nós já estamos agora essa semana, por volta dessa semana, com o piloto na mão. E vamos começar, não temos ainda a TV, que vai ser passado. E é um grupinho muito legal. Por que você não tem a TV ainda? Porque ainda vamos correr atrás disso. Agora que a gente vai ter o piloto na mão... Atrás, não, você está sentada? Como você verdade. Vai correr? Vou trazer a Anice aqui para a gente falar sobre o programa. E tá bem interessante, porque o programa tem vários quadros e é todo voltado para criança. Que legal. É bem interessante mesmo. Que legal. Ali foi na sala lá do Molina. Nós tínhamos acabado de fazer uma gravação. E ele é interativo, ele é didático também, porque ele traz notícias atuais. Tem Você Precisa Saber no quadro. Que legal. Mundo Animal. Que legal. Pedacinhos de história. Inclusive, nós já filmamos aqui na Casa de Santos Dumont, falamos do Quitandinha, da história do Quitandinha. Vários assuntos. Que legal. Trazendo histórias do século XIX, comparando com o século XXI. Imagina o conteúdo que essas crianças não estão adquirindo para a vida delas, né? Vocês estão fazendo um programa ou já tem uma temporada? Nós já temos 8 programas, nós já temos 4 programas prontos, está acabando de ser editado. Um piloto na mão agora e mais 4 para terminar de editar. E nós já temos programas a serem gravados agora. Já uma sequência de programas. Entendi. Então tá bem interessante, viu? Que e legal. Eu descobri uma nova profissão com eles, que é coach de elenco. Estou trabalhando agora, que não era muito a minha praia, mas como eu dou o curso de teatro para eles, e a Anice ficou doida assim, com o trabalho, que em pouco tempo como que eles estavam se desenvolvendo. Sim. E aí realmente eu estou trabalhando, ajudo a preparar esse texto, né? Trazer esse texto para a realidade das crianças, criar os esquetes, fazer duplas. Né? Então tá bem bacana, estou muito feliz. Parabéns, parabéns mesmo. Bom, para a gente terminar, que o reloginho lá não para, o cronômetro não para, ele não parece mais rápido do que o normal? Parece. Pois é, eu sempre digo isso. 10 minutos aqui parece que a gente usou 5. Verdade. Né? Olha para essa câmera aqui, você e depois você. E às vezes tem família que prende um pouco, ainda não tem a cabeça tão aberta, acha que é besteira, sair para fazer mais um curso, você vai fazer um curso de inglês ou de não sei o quê. Não perde tempo com isso, não né? perde tempo com isso, né? Isso, infelizmente acontece. Então, esse pessoal assistindo a experiência de vocês nesse ramo aí, manda uma mensagem para esse pessoal que ainda reluta um pouquinho. Bom, então eu queria dizer para você que é pai, que é mãe, que é diretor de escola, que abre realmente a sua cabeça e permita que as pessoas tenham contato com o teatro. Porque através do teatro, através da arte de um modo geral, nós vamos transformar esse mundo. Aliás, por que será que a educação e a cultura não são tão valorizados no nosso país? Que interesse tem por trás disso? Porque eles sabem que, no fundo, é através da cultura, é através da música, do teatro, sim,
que vai começar a mexer com a cabeça das pessoas, que as pessoas ficam mais críticas, se conhecem mais e conhecem mais o outro. Passam também a ouvir mais o outro, a entender melhor as coisas. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para isso, experimentar, até descobrir o que você gosta de fazer. Isso eu acho que é o meu recado para hoje. Vânia. Então, eu acho que você tem que apostar na sensibilidade. O mundo que a gente está vivendo agora está pouco sensível. A mensagem que eu acho que eu quero deixar com isso, preste atenção nas coisas. O teatro te dá essa oportunidade também de você ficar mais sensível e prestar mais atenção. Olhar para esse monte de ipê que está florindo aí na nossa cidade e jogar um sentimento, mostrar para o teu filho, mostra para a criança que está contigo, mostra para o adulto, admira isso. Pode parecer uma bobagem, mas isso vai acrescentar muito essa coisa da sensibilidade, do amor, do simples. Pensa no simples. Não deixa de absorver a arte para você. Acho que é isso. Isso aí. Olha, só para encerrar aqui, Olívia, eu tenho um amigo que ele escreveu um livro sobre educação, e é uma proposta sobre educação. E já escreveu esse livro há uns 50 anos atrás. Então, esse livro eu acho que ele é atualíssimo. Então, ele fala que a criança, nos primeiros anos de escola, ele deveria aprender apenas aritmética e não matemática, aprender a ler e escrever bem, né? Literatura, ler e escrever, nada de aprofundar na língua portuguesa, muita gramática, ler e escrever bem, estudar história, o mínimo possível, uma língua e arte e esporte, só, esquece o resto. Depois dos 12 anos, essa criança entraria numa universidade aí sim. Então ela agora vai entrar numa universidade. Então ele vai estudar um universo de matérias para depois ele se formar, então, entrar num curso técnico. Porque ele fala assim, eu sou engenheiro, aliás, eu sou arquiteto, que universitário eu sou? Eu não sei nada. Estudou tanto na infância que os alunos hoje estudam para a escola, não estudam para aprender nada. Que é um batalhão de troço, uma mochila lotada de coisa. Quando vai fazer um vestibular, muitos são analfabetos, não sabem escrever, não sabem ler, não sabem fazer uma redação, não sabem fazer nada. Porque é uma bateria de ensino, de livros, de coisas, uma carga que a criança fica lotada de coisas e não está pronto para nada, porque não tem tempo para um esporte, não tem tempo para ler, para aprender uma arte, um teatro, uma música, para desenvolver o intelecto, a forma de ser, de pensar. Não tem tempo. Isso faz pensar, realmente isso faz pensar. A música a gente já conseguiu colocar como currículo. Agora estamos esperando o teatro, né, Mas não é verdade, Quem gente? sabe? Não é. Deveria ser obrigatório. Você vê que a faculdade ensina o aluno a destruir o mundo, a fazer tecnologia, arrebentar tudo, porque não tem formação. Moral e cívica já não tem mais há muito tempo mesmo, porque não precisa ter moral e não precisa ter cívica, né? Não precisa pensar no país, não tem regra para nada mesmo. Agora é só ensinar ideologia de gênero e um monte de livros sobre as costas da criança. Amor, eu vou ter que te cortar, mas eu tenho que chamar o comercial, porque então tem chama. mais um convidado pra gente conversar. Tá bem, meu amor. E o cronômetro não para. Para esse cronômetro lá. Que Então, eu ele queria não falar. quer parar. Eu tô Meninas, olhando muito pra ele, obrigado mas ele pela não presença quer parar. de vocês, tá? Obrigada a Nós que vocês. agradecemos. Tá? Obrigada, E agradecemos. estão convidadas a voltarem, tá bom? Vamos Obrigada. conversar com a Carla, né? Quem sabe o Sarau vem aqui, não é Sim, isso? sim. Quem sabe? Foi um prazer recebê-la. Obrigada. A gente vai para um break muito, muito rápido. Não saia daí que já a gente está de volta. Para quem preza por uma educação de qualidade e com fundamentos cristãos, o Instituto Educacional Princípios oferece ensino integral e parcial, onde o foco principal é auxiliar a criança no processo de desenvolvimento e conhecimento. Conveniado à AECEP. O Instituto Educacional Princípios fica na Rua Santos Dumont 650 Centro. Telefone 2243-7549. Instituto Educacional Princípios. Educando com princípios para marcar gerações.
Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem 2 do que 1. Vença seus limites e melhore seu desempenho físico. Desfrute de uma vida ainda mais saudável com a Academia Locatelli. Instalações amplas, equipamentos modernos e além de profissionais gabaritados para tudo que você precisa. Planos especiais para família, empresas e individuais. Faça já a sua visita. Rua Monte Caseiros, 219, A, Centro. Telefone 24 2246 7850. 2246 7850. Academia Locatelli. Completa pra você. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Único plano da cidade que possui capelas mortuárias próprias em Petrópolis, Itaipava, Posse e São José do Vale do Rio Preto. Lembre-se, existem coisas que se você não fizer hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. A Petro Imóveis realiza os seus sonhos. Para comprar, vender ou alugar o seu imóvel, procure a Petro Imóveis. Um sistema informatizado que traz agilidade nos processos e atendimento. Solidez, compromisso, seriedade e eficiência. Para mais informações, acesse o site www.petroimoveis.com.br. Petro Imóveis, símbolo de confiança. Já estamos aqui de volta. O moço jogou a bolinha de fumaça de novo e sumiu, né? Marco Antônio, tu quer dar um recadinho, não quer? Olha, dar um abraço lá pro pessoal dos laboratórios BAF Bretz Limitada, há mais de 45 anos no mercado em Petrópolis. O único laboratório na região serrana acreditado na qualidade pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, atende a vários planos e convênios de saúde. Descontos especiais na tabela BAF popular para quem não tem convênio. Exame de sangue, fezes, urina e também realizamos teste de paternidade. Laboratório BAF e Bretz não tem para ninguém não. Doutor Luciano BAF é fora não existe, ô sujeito bom. Um abraço para a dona Edna Quinan, que me traz do Sagrado todas as terças-feiras do Sagrado que vem para cá. O Disque Gás do Cristiano 22484663. E um abraço para o pessoal da Casa Árvore da Vida, que eu toco esta sexta-feira piano. Um abraço para minha gente boa, que eu amo muito, muito obrigado por existir na minha vida. E quem quiser aprender teclado violão, 2246-5344 ou 981298764. Fica com Deus, obrigado. Falou, recadinho dado, né, Marco? Cheguei. Chegou? Cheguei. Ah, bolinha de fumaça. Passei lá. Programa, né? Mairon Duarte. Seja bem-vindo mais uma vez, Mairon. Olivia, boa tarde, Emília Neveton. Olha, boa tarde, Olivia. Marco. Boa tarde. Eu achei até que ele fosse voltar, porque agora ele é global, cara, sabe? Ele é global, eu te vi. Eu te vi. Pois é, aconteceu que a Globo queria fazer uma determinada reportagem, né, sobre falta de internet em Petrópolis, e eu já tinha escrito um artigo sobre isso, né, que foi publicado na Tribuna, acho que tem mais ou menos 2, 3 meses, e isso não sei como foi encaminhado para eles, e eles gostaram do assunto e acharam legal introduzir a nossa opinião, né, então foi bastante interessante. Pois é. Exatamente. Ah, sim. Inclusive, a gente tem até literatura sobre isso. Um livro muito famoso é
filho rico e pai pobre, né? Tá. Agora, Mairon, será que o termo correto é investir nos filhos? Investimento não dá um tom de querer lucro, não, cara? Investimento não é um tom pesado para a gente tratar a filha, não? Não, porque na verdade usa o aspecto investimento, né? Porque você está investindo vamos dizer assim, na estrutura do seu filho, né? Você não está investindo para você se beneficiar daquilo, né? Mas sim para ele se beneficiar, né? Ou seja, quando você vai construir um negócio, você investe para aquele negócio crescer, entendeu? Então, qual é a forma que você vai utilizar para você fazer a sua garotada crescer na vida e ter mais oportunidades, né? Você dar estudo para eles, né? Mairon, então, tipo assim, com o recurso que eu tenho, quando e como eu devo investir no meu filho? Como é que eu sei isso? Olha, a primeira coisa que você tem que ver, né, é que você sabe que educação é um bem que você pode dar para o seu filho ou para qualquer pessoa que ninguém vai tirar, né? Ninguém vai roubar, né? Então, desde a mais tenra idade é importante você dar educação, não treinamento, né? Sim. Não instrução, mas sim educação, né? Porque tem uma diferença muito grande do que é educação, do que é instrução, do que é treinamento, né? Uma vez, até uma história, né, que aí eu percebi naquele dia o que era educação, o que era instrução, o que era treinamento. Eu fui trabalhar numa empresa lá no sertão da Bahia, onde era engenheiro, né? E tinha um engenheiro que trabalhava comigo, também recém-formado, formado na Universidade Federal da Paraíba, que é uma grande universidade de engenharia elétrica, eu tinha me formado no UFRJ. E o cara era super capaz, só que ele ia no banheiro e não levantava a tábua do vaso sanitário. Ou seja, ele não tinha educação, entendeu? Mas treinamento, instrução ele tinha. Então, educação é isso, né? Você tem que dar educação para os seus filhos, né? E isso parte da sua casa. Da sua casa. E a escola complementa isso, né? Agora, falando um pouco de escola, né? Não necessariamente você precisa colocar o seu filho ou sua filha na escola mais cara, na melhor escola que existe na sua região. Porque o seu filho, né, é que vai se esforçar para aprender. Então, a matéria que é apresentada é a matéria apresentada em todas as escolas, né? E tem casos que, às vezes, a rapaziada, né, chega até o 2º grau para começar realmente a deslanchar, né? É claro que você tem que procurar uma escola que dê uma educação satisfatória, mas não necessariamente é a mais cara. É a mais cara, você né? Não precisa se unir para isso, né? Certo. Você quer falar? Perguntar? Não, eu estou pensando no que ele está falando. Você está pensando? Estou. Bom, Não, porque a pergunta que eu ia fazer para ele acabou de responder. Se ia botar em escola caro ou não. Tal. Sim, pois é. Essa eu estava pensando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mesada é educação financeira? Mesada é educação financeira a partir do momento que você ensina o seu filho como usar aquele dinheiro, né? Por exemplo, a mesada não é para você gastar aquela mesada para comprar um bem e acabar com a mesada inteira. Não, se você quer comprar um skate, alguma coisa assim, vamos ensinar nossos filhos a pegar um pedaço daquela mesada e guardar, entendeu? Então, é uma série de coisas que você tem que ensinar como usar aquilo, como guardar e como aplicar bem o dinheiro, né? Às vezes a pessoa não chega num ponto porque ela ganhou sempre bem, né? Mas não, ela às vezes consegue guardar algum dinheiro, ser bem sucedida na vida em termos financeiros, porque ela soube administrar bem o seu salário. Olha, eu tenho um caso de um amigo. Lógico que esse é um caso extra, porque os filhos dele são muito bem educados. É um caso extra, porque eles são. Estou falando que eu tenho 2 filhos educados, graças a Deus, mas os deles são muito bem educados. A menina virou para o pai e falou assim: pai, eu queria que você aumentasse a minha mesada. Ele falou assim: não vou aumentar a tua mesada, não. A partir de hoje, todo mês você pode pegar a minha carteira e pegar quanto você quiser. Porque você administra o dinheiro melhor do que eu. E funcionou. E funcionou. É interessante, né? Coisa bacana, né? Olha que nível, olha que, estou falando, é um caso excepcional, tá, gente? É excepcional. Você vê como é que é o negócio, né? Formou a cabeça da criança de uma tal forma que o pai falou assim: você administra melhor que eu. Então, a partir de hoje, você pega o dinheiro lá. Pois é, mas o fato realmente é você ensinar
Você ensinar ou garantir que o pessoal saiba administrar a grana, né? Saiba administrar o dinheiro. Exatamente, né? Não isso. seja perdulário, né? Quer dizer, todas aquelas técnicas, de vez em quando eu venho falando aqui, olha, quando você receber seu salário, guarde um pedaço, não deixe para guardar no final do mês, que nunca sobra nada. Então, quer dizer, uma série de coisinhas, né? Que se você começar a treinar a garotada desde o início, né? Você faz com que elas tenham vamos dizer assim, uma vida bem melhor no futuro. Né? Agora, uma coisa interessante, a gente falou da mesada aí, né? A criança que tem a mesada e os pais que orientam como ele deve usar esse dinheiro, que deve guardar um pouquinho, que deve isso e aquilo. Quando ele ficar adulto e ele receber o salário dele no emprego, ele vai agir daquela mesma forma, né? Vai, sem dúvida, porque ele está acostumado e está treinado a viver assim, né? Não é? Então vai ser bem mais fácil. Vai ser bem mais fácil você entrar na vida adulta, né? Porque desde cedo já vai começar a pensar de uma forma, vamos dizer, melhor para você ter dinheiro e poder parar de trabalhar mais cedo. Quer dizer, então tem uma série de benefícios que você tem que decidir fazer um plano para sua vida, né? E se você consegue administrar bem o seu dinheiro, né, você administra muito bem. Você vê, por exemplo, um exemplo, né? A nossa secretária da Costa Salgueiro, essa semana ela está viajando para a Europa. Por quê? Porque ela juntou o dinheiro dela e está 2 semanas viajando. Você viu uma coisa legal? Muito ela soube legal. administrar o dinheiro dela. Soube administrar. Né? Ou então está ganhando muito bem lá, você estava aqui também. Então isso, né? Tem uma vaguinha lá? Tem uma vaguinha lá para mim. Né? Não, mas foi muito interessante, porque ela chegou pra gente, né, uns 3 meses atrás, e falou, olha, tá indo pra Europa, tal e tal, né? Foi muito legal isso. Muito Ela legal. trabalha com a gente há 15 anos, né? Não, então eu vou dar um exemplo também da nossa empresa aqui. A maior parte dos funcionários aqui já estão comprando os carrinhos deles, tal, e carrinho bom, tal. E aí quando eu vejo um ir lá, continuar a carteira, comprando carrinho, comprando moto, eu fico me olhando no tempo deles e na idade deles, cara. Eu não conseguia comprar nada, amigo. Eu não sei se eu ganhava muito pouco ou eu não administrava nada, né? Eu não sei qual a diferença. Mas aí esse livro, né, que eu mencionei no início, né, Pai Pobre, Filho Rico, né, é o seguinte, porque ele, o pai, ele, como foi muito difícil ele chegar onde ele chegou, né? Então ele economizava tudo, né? O filho dele não, já pegou uma época de vacas gordas, né? Então não soube aproveitar muito bem. E esse é um dos problemas que a gente vê com as empresas, né? Quando as empresas vão passando de pais para filho. São raras as empresas que conseguem passar da 2ª geração. Na 3ª, então, são mais raras ainda, né? A gente vê que chegam às vezes a gente vê algumas histórias, né, principalmente que a gente trabalha nessa área, o pessoal chama a gente para dar conselhos, e a gente vê que realmente o que faltou foi isso, né? Foi você, a 2ª geração, né, ser preparada para assumir o negócio, né? Olha só, eu tô quieto aqui, não estou fazendo muita pergunta, porque eu fui muito mal educado nessa área, né? Você conhece aquela nota de R$5, muito antiga, que tem um índio e um cachimbo, você lembra? Foi um apito. Aí Aquela do índio. Não, um cachimbo. Ah, é um apito? Acho que é um apito. Ou é um cachimbo. Era a nota do índio, eu me lembro da nota do índio. Não, era um cachimbo que parece um apito. Um apito. Aí fala assim, índio deu, sei lá. Bom, foi a única nota que meu pai me deu em toda a vida para dividir um almoço com meus 2 irmãos. A única, nunca meu pai me deu 1 centavo. Primeiro porque não tinha. Carvoeiro da Central do Brasil, a gente comprava um pãozinho francês porque a mamãe não podia comer angu. E assim, não tinha miséria lá em casa não. Ninguém ficava doente, ninguém sofria, ninguém chorava. Nós tínhamos 3 mudas de roupa, uma guardada para a igreja, uma no corpo e a outra lavando. Era o que a gente tinha. E cantávamos muito, construímos uma casa com 8 quartos. Então, meu pai não tinha formação alguma e dinheiro algum. E aí eu vou te falar o seguinte, Mairon, eu olhando isso, pensando isso, eu não eduquei meus filhos assim, propositalmente nesse sentido. Mas ambos casaram, eu nunca soube se eles bebem água, se tomam leite, se paga conta. Nunca me pediram um centavo, nunca precisaram de mim para nada, nunca me falaram da vida deles para nada. São completamente independentes e sorrindo o tempo todo. E hoje eles administram a empresa melhor que eu.
Pois é, porque as pessoas, tem algumas pessoas que vão captando isso ao longo do crescimento, da educação e percebem esse tipo de coisa e conseguem deslanchar, né? Consegue deslanchar. Né? Mas de qualquer maneira, você tem que ter alguma, sem dúvida, eles viram alguma estrutura legal dentro de casa. Teve alguma informação, né? Um fato. Uma base. Eu estou falando que você, nunca fiz uma educação proposital. De fazer algum esquema, de dar o dinheiro, controla isso, faz assim, faz assado. Nunca, né? Nunca. Mas é por isso que eu estou mais quieto, né? Porque eu não sei se eu perdi a oportunidade de ensinar meus filhos, né? Mas eu acho que não precisou, não. Que bom, né? Que bom, né? Mas uma coisa que a gente percebe falando nessa área de empresarial é isso. Às vezes o menino ou a menina não precisa se ele não quer ir para a empresa, tudo bem, você não é obrigado a seguir o que o pai, que a família tem, né? Mas o problema é que às vezes a rapaziada entra completamente despreparada. E um dia os pais têm que sair, né? Eles estão ficando velhinhos, eles têm que assumir. E aí, então deixa eu falar uma coisa que é um exemplo que cabe bem dentro da tua palavra. Os nossos filhos não tiveram no início da carreira deles patrão. Tiveram patrão. Trabalhavam sempre... Não, eles tiveram emprego fora, encararam o mercado. O Júnior, né, Olívia, descia de casa 6 horas da manhã, debaixo de chuva, correndo, para não perder o ônibus, porque não queria perder uma cesta básica que ele recebia tudo. E a gente não sabe daquilo. Mas ele não queria perder, não. Ele, com 14 anos, um dia ele levantou e falou: mãe, eu vou procurar emprego. Eu falei: Júnior, meu filho. Vai trabalhar, vai estudar. Maluco, Juninho. E foi, e conseguiu. E conseguiu, sozinho. E levantava às 5h30 da manhã, e quando pediu ônibus, descia correndo debaixo de chuva. E foi. Porque não podia perder a cesta básica no final do mês. Não foi com 14, não. Foi. Não, quando ele terminou o ginásio, não foi com 14, não. Mas, foi com 14, não. Ele começou a namorar a Érica com 15. Sei. Eu sei que ele começou a namorar a Érica com 15, então foi com 14 mesmo. Seguiu lá na canasta, não sei nem se ainda existe a canasta. Que faz... bordados, existe ainda? Existe, é bastante conhecido. Ele era tamburador, passava o período todo apertando lá o negócio de mochila. Mas a maioria dos meus clientes nessa área de confecção utilizam a canasta. Canasta é bastante antiga, antiga. Né? É bastante conhecida. Ela realmente é bastante... Mas olha só, então ele decidiu e pronto, e foi. Depois ele mesmo largou o emprego e arranjou outro lá no final de Itaipava, que viajava... Fábrica de botões. Rapaz, sozinho, cara. Ele se mudava de emprego, criança. E fez. Mas uma das coisas importantes que as duas atrizes antes comentaram, né, e que eu acho perfeito, é que realmente a educação faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A educação faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você percebe isso, né? E às vezes o pessoal chega e fala: não, porque eu não cursei uma universidade, não sei o que. Às vezes a importância não é você ser formado em alguma coisa, mas quando você entra na universidade, você consegue ter uma visão do mundo bastante diferente do que se você não faz, entendeu? Então eu sempre apoio as pessoas que querem fazer um tipo de curso superior, porque você consegue ver o mundo de uma forma diferente. Não estou dizendo que isso é vamos dizer assim, uma garantia ou é uma coisa que todo mundo deve fazer. Não, mas podendo, eu acho que deve fazer. Eu acho que todo mundo deve fazer. Eu não vou dizer que eu não aconselharia. Eu aconselharia fazer assim. Agora, não para a formação do indivíduo, né? Mas para a visão geral do mundo, com certeza é importante. Pois é. Eu, por exemplo, estudei até a 4ª. Na quinta-feira eu fui expulso da escola. Deve ter as histórias dele, não? Deve ter as histórias dele, né? Mas eu acho que a educação é importantíssima. Muito importante, né? Muito importante. Mairon, manda seus contatos aí, se alguém quiser entrar em contato com você. O nosso escritório fica ali no edifício Pio 12, em cima do Multimix, ali na Marechal Deodoro. É 2237-9500, nosso telefone, né? Nós estamos com aquele produto que está cada vez, graças a Deus, crescendo no mercado, que é o diretor de aluguel, né? Onde nós estamos dando apoio a pequenas empresas, né? E a gente está sempre conseguindo novos clientes, porque o pessoal está começando a se sensibilizar e vendo que faz diferença. Né? Querendo marcar alguma reunião sem compromisso, a gente está à disposição para mostrar os
a nossa experiência, o que a gente pode fazer, né? A Certo. gente agora está com uma parceria com o ICAEL, né, que é o Instituto Kairos de Liderança, que é do pastor Evandro da Igreja Metodista, que agora a gente também começou um programa ontem aqui na TV, e a gente está começando a dar treinamentos. Ontem à noite já demos um treinamento lá na Rua Tereza, no 608, que é a empresa modelo, né? Justamente Sim. mostrando o que as empresas têm que ter para realmente se sobressair no mercado, né? Interessante. Gente, que vergonha que eu estou sentindo agora. O cara veio que ontem falou comigo e eu tinha esquecido quem era ele. Ele era pastor da Metodista. O Evandro, Eu falei, agora sim. Pastor Evandro. Ontem de manhã nós estivemos aqui. Eu tive que ir com sobre ele ontem, conversou comigo. sobre o curso na Amanda, né? Amanhã 10. E depois, 6 horas da tarde, passou o nosso programa, a gente estava dando até treinamento lá. Beleza. Então é justamente ligado ao empreendedorismo, entendeu? Uma coisa diferente aqui em Petrópolis. Então o programa é o quê? Toda segunda-feira? Esse programa, ele é o Você é o Máximo. É toda segunda e sexta, às 18 horas. Então, gente, olha, Aqui, não percam. Desculpa, Lívia, pode falar. Desculpa. Eu estou só orientando o pessoal de desculpa. casa a não perder Cortei. e assistir o programa. Vai. Coloca no aplicativo, meu amigo, o pessoal poder ter gravado os programas. Conversa com a Vivian. Sim, claro, vou falar com ele. Ah, tem que colocar no aplicativo. Mairon, suas considerações finais. Bom, educação é muito importante. Então, garantam que seus filhos estudem, porque isso vai fazer uma diferença enorme lá na frente para a vida deles. Vai mesmo, E, é verdade. e dando oportunidade deles saberem já, desde cedo, administrar o dinheirinho deles, isso também faz toda a diferença no futuro. Agora, eu queria falar com os pais também o seguinte: educar o filho não precisa se constranger, porque ele, você, na idade dele, sabia muito menos que ele não. Isso está causando um certo constrangimento hoje. Você acha? As crianças são, acho e tenho certeza disso, não tenho certeza. As crianças são muito espertas com informática, tem muita informação, tem acesso a tudo e a qualquer hora de qualquer coisa. E nós, mais velhos, não brincamos com essas coisas. Então, eu acho que os filhos hoje parecem muito inteligentes, ou mais inteligentes do que nós quando éramos crianças. Você falou bem, parecem. Eles Parecem. são mais informados. Tem mais informação, mas continuam crianças e sem nenhum poder de discernimento. Então, precisam ser educados. Exatamente. E uma dificuldade que nós temos com relação a isso, Neves, que nós fomos criados, os nossos pais não tinham internet para ensinar a gente. Então, nós não aprendemos com eles como educar os nossos filhos com todo esse negócio. Exatamente. Então, é uma dificuldade, a gente tem muito tentativa e erro, né? Exatamente, isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, não se intimidem. São crianças sem nenhuma capacidade de discernir. Então, tem que ser educadas. Educadas. Né? Tem que ensinar mesmo. E a Bíblia diz, contrário das leis, não estou mandando ninguém bater em ninguém, não estou mandando, não façam isso, mas a Bíblia está escrito lá, que o pai que ama o filho não poupa a vara. Mas tem que Rédea interpretar curta, direitinho. Não, Olívia, é vara mesmo. É vara mesmo. Só que hoje eu sou a favor dessa lei, porque deixou de ser um ensinamento para ser agressão. E isso é crime, né? Bater em qualquer pessoa é crime. Então não estou aconselhando não. Mas então, interprete isso como rédea curta, né? O pai tem a obrigação de ensinar o filho. Chegou um ponto que eu virei para o meu filho e falei com ele: olha, vou fazer um acordo, filho. Eu sou pai e vocês são filhos. Eu falo e vocês obedecem. Não tem acordo. Não tem acordo. O pai fala e o filho obedece. Isso. Sabe por quê? Porque o sinal de trânsito é maior do que a gente, a polícia é maior do que a gente, e nós somos adultos, somos obrigados a obedecer. E hoje está uma lei de que os filhos não podem, né, não pode falar não para filho. É uma série de bobagem. Agora a hora é minha. Mairon, muito obrigada. Viu? Até Obrigado o nosso próximo programa. Inclusive, eu queria agradecer a TV de modo geral, por você. Tá, pode Neves falar. e Olívia, né? Porque sempre que a gente tem algum evento, vocês estão sempre com as portas abertas aqui para a gente divulgar, né? Prazer é muito legal nosso. porque a gente está trazendo algum tipo de cultura e de educação às aí. pessoas. Obrigado, Mairon. Eu queria agradecer vocês. Se o senhor Deu não... tempo. Acabou. Beijo, mamãe 2. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar de madrugada, deitar tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Tenha uma boa noite, até a próxima terça. Elton. Tchau, gente. Tinha que ter subido o roio, cara. Ele só respeitou. Não. Pode subir, Wellington. Sobe o roio.